Olá, famílias, boa tarde, tudo bem? Aqui é o terapeuta Luciano Ribeiro e eu estou aqui para mais um vídeo de apoio para as famílias. Também, primeiramente, agradecer, né, às famílias que têm assistido os nossos vídeos, as lives, as reuniões gravadas. A gente está tendo bastante feedback positivo, tanto das famílias que vão lá nas lives, comentam, as que curtem, as que compartilham, as que também chamam a gente no WhatsApp, né? Então, para a gente é sempre um maior prazer estar oferecendo esse material para vocês, estar tirando dúvida. E os nossos vídeos são sempre eles focados, né, na dependência química, para que a gente, o intuito é para que a família entenda um pouco mais da doença do seu familiar, e o conhecimento realmente é sempre a melhor arma para a gente combater. Mas os vídeos são bem focados, né, aos pacientes, e a gente também sempre está falando ali, né, da codependência. Mas hoje eu queria trazer esse material especialmente para você, família. Muita gente se fala sobre a codependência em reuniões, a gente fala que a codependência é a doença que adoece a família, mas eu queria trazer para vocês, né, um material exclusivo sobre esse assunto com a doutora Andressa, né, a psicóloga especialista em dependência química e codependência. Foram 1 hora de programa e eu queria dividir essa 1 hora de programa em alguns vídeos, né, fracionados para que a família possa acompanhar. Então eu vou estar postando o primeiro vídeo hoje, tá? Sobre a entrevista que a gente fez falando sobre a codependência, um vídeo muito bom de assistir. O tempo vai passar, as famílias não vão nem perceber, mas realmente ele é um pouco longo, então eu vou fracionar eles em vídeos de 15 minutos para não ficar puxado, e também para despertar você a ansiedade de no outro dia estar recebendo a outra parte do vídeo e assim por diante. Então é um vídeo focado realmente para aquilo que as famílias passam, para aquele sentimento que as famílias têm, e que muitas das vezes, assim como o dependente ele se perde na dependência dele, perde o controle sobre as suas emoções, a codependência ela tem um mecanismo parecido, onde a mãe adoece, o pai adoece, a esposa, o filho, as pessoas mais próximas, né, do dependente químico, eles adoecem e muitas das vezes não sabem o que fazer. E na tentativa de ajudar o seu familiar, acabam deixando de viver a própria vida em função da vida do familiar dependente, não consegue ajudar nem o familiar dependente e nem se ajudar, é onde o ambiente adoece, as relações se comprometem, e a gente quer oferecer para vocês uma oportunidade de conhecer um pouco esse lado do sentimento que vocês sentem. Vocês vão ver que muitas das coisas que a doutora vai falar é o que você está sentindo, muitas das vezes você pode não perceber como codependência, como doença, mas de fato é, tá? Então aproveitem bem esse material, tá bom? Vou postar o primeiro hoje e vou postando assim em sequência, tá bom? Então vamos lá acompanhar a nossa entrevista? Olá a todos, boa noite. Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e nós estamos mais uma vez, né, iniciando o nosso programa, a Clínica Vasos do Olheiro, né, transmitindo a mensagem de recuperação e alcançando ainda aqueles que sofrem, né, na dependência química, não só o dependente, mas também as famílias, né. Quero dar uma boa noite a todos, né. Hoje, como prometido, a gente está, né, com a doutora Andressa, que é a psicóloga nossa lá da Clínica Vasos do Olheiro. A gente vai estar falando de um tema muito importante, um tema muito focado para as famílias, né, que é a codependência. Então, nós estamos aqui, né, com a doutora. Doutora, seja bem-vinda, né? Ela não é uma visitante, ela faz parte aí do nosso time, do nosso projeto, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre codependência, né? E a gente acha, né, doutora, esse assunto muito importante para as famílias. Exatamente, Lu. Boa noite a todos. Agradeço aí a audiência das pessoas que estão interessadas nesse assunto, que não conhecem, que querem conhecer. E sempre o intuito nosso é trazer conteúdo informativo para ajudar as famílias que estão com seus filhos em tratamento e até mesmo as que ainda não estão, né? A intenção aqui é sempre ajudar na recuperação dessas pessoas que ainda estão sofrendo, como o Luciano falou. Então, esse assunto, ele é de extrema importância, sim. Sim, verdade. Por quê que é de extrema importância? As lives que vocês, familiares, assistem no Facebook, elas são muito mais voltadas para os internos do que para a família.
Então, você está assistindo um conteúdo que ajuda, sim, a família, mas que é voltado para a pessoa que está em tratamento. Então, a abordagem é um pouco diferente, né? Porque os sintomas da pessoa que está em tratamento para dependência química, do dependente químico, é um. E os sintomas da família que está em casa, que foi atingida também por esse transtorno por uso de substâncias, é outro. Então, por este motivo, existe a importância da família fazer um tratamento também. Sim, é muito importante, né, o que a doutora disse. Assim como na dependência química, né, o dependente químico ele sofre, como a doutora falou, alguns sintomas acometem o dependente químico. Eu gostaria que a doutora, né, explicasse, porque existem famílias, até que eu já conversei, que não sabem muito o que é a codependência, né? E assim como o dependente químico, quando adoece, ele é o último a saber, eu gostaria também de saber a opinião da doutora se o codependente ele também pode ser o último a se enxergar doente nesse caminho, né, de uso de substância por algum familiar dele. Então, basicamente, a pergunta é o que é a codependência e se o codependente ele pode não se enxergar codependente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Sem sombra de dúvida, Luciano. As pessoas elas têm dificuldade de fazer a autoavaliação, né? É muito mais fácil avaliar o outro, né? Eu estou vendo de fora tudo o que acontece com o outro. Quando eu estou envolvida emocionalmente, geralmente eu desconsidero vários aspectos, né? Principalmente se aquilo está me causando sofrimento. Por outro lado, o sofrimento é o maior indicador de que aquela situação tem algo para ser investigado, né? Então, as famílias elas têm dificuldade. Vamos deixar claro que não são todos os membros da família que apresentam a codependência. E não é exclusivo da família. Amigos, pessoas próximas também podem apresentar sintomas de codependência, né? Então, a família tem dificuldade, sim, de se enxergar. Nós vamos explicar melhor o que é a codependência e vai ficar mais claro o motivo do qual existe essa dificuldade de se enxergar, porque a intenção ela é muito boa, né, da pessoa, do familiar que está sofrendo com a codependência. E quando você tem boa intenção, fica difícil de perceber os seus erros, a sua responsabilidade sobre o seu próprio adoecimento. Sim, né? Com certeza. A próxima pergunta seria exatamente mais ou menos isso, né? Quem seriam, então, esses codependentes? A doutora falou que também vai muito além da família, né? Ali um amigo próximo, esposa. Então, quem são os codependentes? As pessoas mais próximas? Exatamente. O codependente, geralmente, é aquela pessoa da família, mas pode também, em exceções, aí, não ser da família, que sofre, que está sofrendo, ao mesmo tempo que o dependente químico sofre com o uso, essa pessoa sofre pelo uso sem nunca ter experimentado a droga. Né? É a pessoa que normalmente se importa mais, é o que está mais próximo do dependente químico. É a pessoa que geralmente é acusada de passar a mão na cabeça, de defender muito, ou de estar sempre tentando resolver os problemas da vida dele. Sim. É aquela pessoa que está diretamente envolvida com o dependente químico. Então, ela é a pessoa que ela é a mais cobrada quando o dependente químico, quando vem a notícia, olha, fulano, seu filho, seu marido, sua filha está usando drogas. É a pessoa que mais sofre com essa notícia. Entendi. Porque é a pessoa que se sente responsável pela vida do dependente químico. Então, é a pessoa que tem ligação muito íntima, muito próxima, e que se preocupa demais com aquela pessoa. Sim, e é normal o sentimento de culpa da família quando descobre que o seu filho ou o seu marido, sobrinho, está usando drogas, sentimento de culpa, de ter que ter tido essa responsabilidade. Muitas famílias, às vezes, me perguntam onde é que eu falhei com o meu filho, né? E a gente entende que a dependência química ela é multifatorial, nem sempre é um erro de alguém, né? O indivíduo ele tem ali as suas questões e pode ter procurado droga por qualquer outro motivo que não seja um problema familiar. Então, eu lido com famílias que têm muito sentimento de culpa.
Esse é um sintoma também da codependência. Sim, ele é um sintoma. Antes de mais nada, eu quero definir o que é a codependência. Então, a codependência, ela é uma condição que acomete pessoas próximas a pessoas com alguma condição específica. Então, a codependência, ela é uma codependência emocional. Ela não é exclusiva das pessoas próximas a dependentes químicos. Certo? Isso é bem importante deixar claro que pessoas podem ser dependentes emocionais de outras e simplesmente não ter envolvimento com dependência química. Então, qualquer pessoa pode ser um dependente, um codependente. Então, ele fica acoplado emocionalmente à vivência de outra pessoa. Na dependência química, isso fica muito evidente, esse adoecimento mental das pessoas. Porque fica muito exposto tudo, e daí fica claro que a família está vivendo o que o dependente químico vive nos bastidores. Então, a codependência, ela é uma doença de cunho emocional, certo? A pessoa se sente responsável pela vida do outro. É bem importante ter essa definição. Junto com essa definição de responsabilidade sobre o outro, surgem sentimentos. E um dos sentimentos é a culpa. Como você disse, a maioria dos pais se pergunta: onde foi que eu errei? Quando, na verdade, não necessariamente, como você já falou, a dependência química é uma doença multifatorial. Isso significa que são vários fatores que podem influenciar, e não tem como pegarmos uma situação isolada que essa pessoa passou na vida dela e falar, foi por causa disso. Essa situação é única e exclusiva, responsável pelo uso do fulano. Não temos como fazer esse apontamento. Sim. Então, como vários transtornos mentais, a dependência química também tem vários fatores que vão poder influenciar. E essa culpa é um sentimento que precisa ser analisado, como todos os outros sintomas envolvidos na codependência. Porque existem vários sintomas negativos que vão estabelecer os critérios para identificar se é codependência ou não. Então, o primeiro deles é a culpa, né? Onde foi que eu errei? Eu deixei de vigiar meu filho em qual aspecto? Eu deixei de fornecer algo para ele? Essa é a primeira pergunta que se vem que a família faz para as famílias. Então, e esse sentimento, ele não é bom. Ele não é bom, porque a culpa é um sentimento que pode levar a pessoa ao adoecimento. Sim, né? E pelo sentimento de culpa, né, digamos, de uma mãe ou de um pai, onde foi que eu errei, e ele se sentir irresponsável, pode ser que no processo de drogadição do familiar, eles tentam recompensar, né, essa falha que no entendimento pode ter sido dos pais, né, e eles podem, nessa tentativa de recompensar, facilitar o uso. Eu digo no sentido de que muitas das vezes a família tenta fazer algo em favor do dependente químico, a família, eu errei, então eu não vou dizer não para ele, as famílias acabam não estipulando um limite, e isso pode passar a ser um fator facilitador para o uso de droga? Com certeza, Lu. Então, tem dois extremos, existem dois polos na codependência. Codependência não é só quem está ali agradando o dependente químico, não. O excesso de controle, aquela pessoa controladora, também está dentro da codependência. Então, por um lado, nós temos a pessoa que normalmente existe um padrão, né? Dependendo da criação, pais muito rígidos pensam, agora eu tenho que ser mais flexível, né? Mais permissivo. E pais que foram muito permissivos resolvem, dentro da doença, serem mais rígidos, cobrarem mais dos filhos. Então, nenhum extremo é interessante dentro da vida em recuperação. Por que eu falo dentro da vida em recuperação? Porque o codependente, ele só vai ser informado que ele é codependente quando o familiar dele entra em recuperação.
quando vai para um tratamento. Se ele não está em tratamento, geralmente o codependente não sabe que aqueles sentimentos que ele está apresentando, que ele está sentindo, fazem parte de um quadro de codependência emocional. Então, são dois extremos. Tanto esse familiar, esse codependente, falar, não, agora eu vou fornecer tudo o que eu não forneci, e ser permissivo, e ter dificuldade em estabelecer limites claros, em dizer não, é tão prejudicial como aquele que vai para o caminho oposto. Então, eu fui muito flexível com meu filho, deixei ele sair muito, agora ele vai ficar trancafiado, não, 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 e passa a ser extremamente rigoroso. É um choque. São mudanças muito drásticas. E que talvez a pessoa, o doente, o codependente, ele não está em condições de administrar essa alteração abrupta assim. De sair de um polo e ir para o outro, totalmente diferente. E eu acho que isso responde até uma questão que eu ia conversar com a doutora. Qual que é o limite? No caso, assim, a gente entende que o dependente químico, né, ele não pode dominar toda a situação, né? O dependente químico é aquele indivíduo que, quando está em uso, de fato, ele perde o controle da vida, e a gente entende que, nessa condição, o dependente químico ele não pode ter o controle de toda a situação. A família interna, o dependente químico ele faz o tratamento e volta para casa. A gente entende, né, que a família talvez não deposite tanta confiança assim, e que sempre há um processo de, será que ele vai recair? Eu queria entender um pouco qual que é o limite entre a família estipular um limite para o dependente químico e quando que ela começa a ultrapassar os próprios desejos como indivíduo, né? Porque o dependente químico é um indivíduo que adoeceu, né? Ele entra em recuperação e ele volta, pelo menos essa é a teoria, né? Trata-se, né? Se trata contra a dependência química, volta para a sociedade, para viver em sociedade, para voltar a trabalhar, para voltar a ser um pai, para voltar a ser um filho. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quando que a família passa do limite entre tentar ajudar e invadir a privacidade, até mesmo dos sentimentos do indivíduo que outrora foi um dependente químico. A codependência, Luciano, ela mostra exatamente comportamentos exagerados dessa pessoa que quer ajudar. A codependência, ela se faz presente na ajuda. Bem, famílias, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que até aqui deu já para perceber, né, alguma coisa, deu para aprender alguma coisa, e o intuito é esse, está trazendo informação, conteúdo para você, família, saber lidar com o seu familiar e saber lidar com você mesmo. Né? Não adianta deixar de viver a sua vida para viver a vida em função do seu familiar, senão ambos se perdem. Você precisa também estar bem emocionalmente com você, para você ter condições emocionais para ajudar, né, o seu familiar. Então eu agradeço vocês por toda a atenção e até o próximo vídeo.